todos, espero que estejam bem. Professor Celso, novamente com vocês. Bem-vindos aí a mais um Quarto de Sabedoria. Hoje, dia 2 de janeiro de 2026. Então aí, feliz ano novo para todo mundo. Muita paz, muita saúde, prosperidade, muito problema para resolver, muito boleto para pagar, porque infelizmente a nossa vida praticamente é isso. Mas eu espero que você tenha muita grana para pagar os boletos e ainda sobrar um troco para você poder tomar um sorvete, tá bom? Tudo de bom para vocês. Bom, pois bem, vamos lá. Quero agradecer a todos, tá, que estão aí assistindo ao vídeo. Caso você não seja inscrito, por favor, considere fazer a sua inscrição. Vou ficar extremamente honrado com isso. Tá? Somos aí mais de 1.300 inscritos. Fico muito feliz. Né? O último vídeo falando sobre o escritor Lima Barreto teve uma boa repercussão. Fico muito grato. Tá? O pessoal está entendendo aí a mensagem. Beleza? Vídeos opinião acontecerão esporadicamente aí também, né? Porque eu participo de lives, vejo alguma coisa aí, gosto de opinar um pouquinho. Como é opinião, eu posso estar errado, então fique à vontade aí para questionar, falar alguma coisa aí nos comentários, tá bom? Quando é vídeo aula, né? Como agora que eu vou conversar com vocês, aí como são, né? Faz parte da minha profissão, eu sou professor de história, leciono também geografia, filosofia e sociologia, tenho uma pós-graduação em metodologia do ensino de história e geografia e tenho mestrado em educação. Então eu estudei um pouquinho aí, tem muito mais para estudar ainda, então com relação a esses temas eu posso falar com uma certa propriedade. Mas claro, se você tiver qualquer observação a ser feita, quiser tirar qualquer dúvida, quiser fazer um comentário, fique à vontade, mas lembre-se sempre com educação, porque é assim que a democracia funciona, tá bom? Nosso tema de hoje tem a ver com uma guerra que vai acontecer na segunda metade do século XIX nos Estados Unidos da América. Tá? País esse que muitos aqui no Brasil elogiam, que falam que é a maior democracia do mundo, que é um local, né, o país das oportunidades, tá? Mas foi também o país da escravidão, de guerras pela escravidão, que é o assunto que a gente vai conversar agora, e hoje é o país da xenofobia, é o país da intervenção, é o país da prisão de imigrantes, é o país que quer se meter na vida dos outros países, e o que é pior, né, com política. Vou dar um exemplo, né, no caso do Brasil, tem político brasileiro pedindo que os Estados Unidos intervenham no Brasil. Né? Ainda bem que esse político, a princípio, não é mais político, e o Brasil mostrou que é um país soberano. Tá? E, claro, não estou aqui discutindo questões de ideologia, estou falando da soberania do país. Simples assim. O Brasil é um país soberano, o Brasil tem leis, o Brasil tem governo. Caso você não goste do governo que está aí, tudo bem, é um direito seu. Se você gosta, tudo bem, é um direito seu também. Eu não estou aqui para opinar a respeito disso, porque hoje é aula. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre a chamada Guerra da Secessão, né, ou Guerra Civil Americana. Nós precisamos, então, ter um contexto, né, do porquê que chegamos a esse ponto lá nos Estados Unidos, e entender por que os Estados Unidos se transformaram num país. Claro, os Estados Unidos são uma potência, não há de se negar, é uma potência econômica, é uma potência militar, é uma potência no campo da geopolítica. Tá? Isso aí é fato, não há como negar. Alguns desses pontos nós admiramos bastante, afinal de contas, as coisas dentro da questão política chegaram a funcionar, mas também, como todo país, tem os seus problemas, e esses problemas têm a ver justamente em como o governo age com relação à sua sociedade. Então, nós vamos conversar sobre isso agora, tá? Eu vou colocar meu rostinho aqui para baixo, tá aqui para vocês. Vamos falar, então, sobre a Guerra Civil Americana. Então, qual que é o contexto? Primeiro, a gente tem que imaginar o seguinte: quando os Estados Unidos começa a crescer no que diz respeito ao seu território, nós teríamos algumas ideologias. Uma delas, a marcha para o oeste. Então, a ideia era tomar conta daquele território todo a partir do leste, né, onde se formam os Estados Unidos, a partir das 13 colônias. Então, tomar conta de todo aquele território até a outra costa, até a costa do Pacífico. Por conta disso, foi criada a ideia do Destino Manifesto. Tá? Destino Manifesto é o seguinte: o povo dos Estados Unidos, naquela época, se consideravam escolhidos por Deus para dominar aquele território. Muito parecido com a ideia de Moisés levando o povo
para a Terra Prometida. Então, os estadunidenses, naquela época, eles achavam isso. Mas, professor, não tinha indígena lá? Tinha. Adivinha o que eles fizeram com os indígenas? Pois bem, boa parte dos indígenas tiveram seu CPF cancelado, infelizmente. Hoje existem, pouquíssimas reservas indígenas nos Estados Unidos e são em locais onde praticamente a população indígena não consegue ter emprego, não consegue fazer absolutamente nada, tá bom? É muito diferente do que aconteceu aqui no Brasil. E, em 1823, o presidente Monroe, né, ele vai criar a doutrina Monroe, que tem a ver com o lema América para os americanos. E o que significa isso? América, todo o continente, para os americanos. Mas quais americanos? Dos Estados Unidos. Então, eles começaram a ter uma política de isolamento com relação à Europa e uma política de intervenção com relação ao continente americano. Isso vai se mostrar fato durante muito tempo na história do continente americano, como, por exemplo, a implantação de ditaduras de direita na América Latina, intervenção do país, né, intervenção dos Estados Unidos no Haiti, a utilização de Cuba como se fosse uma espécie de quintal. Hoje, Porto Rico é um protetorado dos Estados Unidos, então a intervenção estadunidense ela deixou marcas profundas nas sociedades desses países. O exemplo, o Panamá, que foi um país praticamente criado pelos Estados Unidos, o Canal do Panamá foi uma espécie de prêmio que o recém-criado país Panamá deu de presente para os Estados Unidos, que explorou durante 100 anos aquele território, né, a região do Canal do Panamá, e nenhum centavo do dinheiro ganho pelos Estados Unidos ficou no Panamá. Hoje o Panamá também é um país pobre, beleza? Então, entendida essa parte, vamos dar continuidade aí. Nós temos, então, vamos entender, como é que foi a expansão territorial dos Estados Unidos. Nós temos no lado direito, ali no número 1, a chamada 13 colônias. Então, o território original dos Estados Unidos era esse, até o ano de 1776, quando, então, vai haver a independência dos Estados Unidos. Nessa região, e na parte 2 ali em verdinho, existem os Montes Apalaches, que seria uma fronteira natural. Esse número 2 era o território que pertencia à Inglaterra. Esse território foi cedido, tá, através de um tratado de 1783, quando a Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos. Então, esse território, o território mais ao norte, ali próximo do Canadá, também está vendo ali o número 2, esse território vai ser entregue, então, para os Estados Unidos. Então, nós temos agora os Estados Unidos crescendo um pouquinho mais. No 3, nós temos a região da Louisiana. Esse território pertencia à França. Napoleão Bonaparte, no seu desejo de controlar a Europa, precisando de grana, ele vende a Louisiana para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos compram esse território e, a partir daí, expande mais um pouco ainda o território dos Estados Unidos. O que mais que nós temos ali, no número 4, obtido pelo tratado com a Grã-Bretanha. Então, em 1818, também vai ter um tratado. Essa região ali pertencia à Inglaterra. Vale lembrar que o Canadá ele também era, digamos assim, administrado pela Inglaterra durante muito tempo, tanto é que hoje, a título de curiosidade, o chefe de Estado do Canadá é o rei da Inglaterra, tá bom? O Canadá faz parte da comunidade de nações do Reino Unido, tranquilo? Nós vamos ter também ali a região da Flórida, que foi comprado pela Espanha. Então, esse território da Flórida pertencia à Espanha. Então, Estados Unidos compram também esse território. Outro caso, quando a gente vai falar ali do Texas, Texas foi o seguinte, à medida que os Estados Unidos ia expandindo o seu território, foram criadas regras para que houvesse uma legalidade nessa conquista de território. E era assim, cidade que tivesse 5 mil habitantes livres, poderia ter um representante no Congresso. Territórios com mais de 50 mil pessoas livres poderiam solicitar anexação à União. Lembrando que os Estados Unidos eles são uma república federativa. Cada estado ele cria suas próprias leis, só que nenhuma lei deve estar acima da Constituição. Muito parecido com o que acontece aqui no Brasil. Pois bem, o Texas, a Califórnia e o Novo México, como vocês estão vendo aqui, o 7, o 9 e o 10, eram territórios mexicanos. Então, esse território todo era o México. O que vai rolar?
pessoal do Texas, estadunidenses, pedem para o governo do México a autorização para viver nesse território onde hoje é o Texas. O governo mexicano autoriza com a única obrigação de que os habitantes deveriam ser católicos. Fechou, ficaram lá. Quando chega a lei para poder anexar ao território, o que o pessoal estadunidense faz no Texas? Eles declaram a independência do Texas e pedem anexação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos aceitam o território, o México declara guerra contra os Estados Unidos. E nessa guerra, o México vai perder a guerra, vai perder o território do Texas, vai perder a Califórnia, tá? E o Novo México, né, essa região número 10, vai ser comprado como uma espécie de indenização por conta da perda do território, de mais da metade do seu território para os Estados Unidos. Então, o México perde metade do seu território. Na época, o presidente do México, o general Santa Anna, ele, meio assim, digamos assim, metido a besta, ele vai dizer o seguinte: eu vou sentar na cadeira do presidente dos Estados Unidos. Pois é, infelizmente ele não sentou, né, perdeu a guerra. Diz a história, pelo menos aí, né, a famosa boca pequena, a fofoca, que o povo mexicano odeia o general Santa Anna justamente por isso, porque perdeu metade do território. E o que é pior, quando perde a região ali da Califórnia, os estadunidenses vão encontrar ouro na Califórnia. Então o México perdeu 2 vezes. Então o povo mexicano meio que não gosta do general Santa Anna. Já dizem também que os estadunidenses, né, disseram que o que o governo dos Estados Unidos fez com o México estava errado, porque na verdade deveria ter tomado todo o território mexicano. Então vejam que o pessoal dos Estados Unidos, eles não gostam muito de estrangeiros, tá? Pois bem, no 8 ali é a região do Oregon, tá bom? Que também vai ser obtido pelo tratado com a Grã-Bretanha em 1846, né, com o Reino Unido. O Alasca vai ser comprado da Rússia em 1867. E outra coisa também, né? Quando os Estados Unidos compram o Alasca, os Estados Unidos encontram petróleo no Alasca. Então, digamos assim que a sorte meio que ficou do lado deles. E o Havaí, né, as ilhas do Havaí, que ficam ali no Oceano Pacífico, foi anexado após a disputa com o Japão em 1898. Tá? Vale lembrar que os Estados Unidos teve uma guerra contra a Espanha em 1898 também, né, teve uma guerra Estados Unidos contra a Espanha, e na vitória estadunidense, eles anexaram, os Estados Unidos conseguiu tomar conta das Filipinas, de Porto Rico e de Cuba. Cuba foi auxiliado aí na sua independência, tá? Porto Rico virou um protetorado e as Filipinas, tempo depois, também conseguiu ali se tornar um país independente. Tranquilo nessa parte? Maravilha. Continuando, né? Então percebam que o território estadunidense, em 100 anos, foi da costa leste até a costa oeste. Então isso foi realmente um processo muito interessante de desenvolvimento dos Estados Unidos. Vale lembrar o seguinte: nos Estados Unidos, nós tivemos 2 tipos de colonização. A colonização de povoamento e a colonização de exploração. Na colonização de povoamento, restrito às colônias do norte, na época, tá? Funciona assim: pequena propriedade, livre comércio e trabalho assalariado. Nas colônias de exploração, grande propriedade, com a produção voltada para a exportação, beleza? Monocultura, uma coisa só plantada, tá? Justamente para exportação, e trabalho escravizado. Muito parecido com o Brasil. Parecido não, igual ao Brasil. O Brasil todo foi colônia de exploração, porque aqui havia a grande propriedade, a monocultura, voltado para a exportação, e o trabalho escravizado. Nos Estados Unidos, nós tivemos 2 tipos: povoamento, livre comércio, pequena propriedade, trabalho assalariado, colônias do norte. No sul, grande propriedade, monocultura e trabalho escravizado. Beleza? Tranquilo aí? Maravilha. Pois bem, vamos lá. O que vai acontecer? No desenvolvimento, né, na expansão territorial dos Estados Unidos, nós teremos acordos que vão acontecer no Congresso. O primeiro deles ali, o Compromisso Missouri, de 1820. Ele vai traçar uma linha, né, um paralelo, ali no mapa dos Estados Unidos, paralelo 36,
E as colônias, né, os estados, perdão, ao norte dessa linha teriam trabalho livre e ao sul dessa linha trabalho escravizado. Tranquilo? Só que a Califórnia, ela está ao sul dessa linha. Mas a Califórnia, ela não queria ter trabalho escravizado, ela queria ter trabalho livre. Então vai ser feito um outro compromisso. O nome Clay, né, o senador Clay, vai ser feito o seguinte, ó, a Califórnia, que fica ao sul, teria trabalho livre, porém, haveriam leis mais rígidas sobre escravizados fugidos, foi feita a proibição do tráfico de escravizados, mas continuaria o comércio interno de escravizados. Tranquilo? Então percebam que nesse ponto, o pessoal ali que depende do trabalho escravizado estava querendo ali impor a sua vontade dentro do que seria o território estadunidense. Então, nesse sentido, as colônias do norte, elas vão se desenvolver muito, tá? Porque olha só, no norte, o que vai rolar? Vai ter comércio, vai ter indústria, vai ter um número muito grande de trabalhadores livres, quase nenhum escravizado, vai chegar uma época lá a partir de 1860 que é zero número de escravizados, e o maior número de eleitores, o que garantiria uma representação maior no Congresso. Já os estados do Sul, basicamente estados agrários, tá? Naquele sistema de plantation ou monocultura, como eu falei para vocês, havia um grande número de trabalhadores escravizados e tinha um menor número de eleitores. Vale lembrar que esses eleitores, obviamente, eram pessoas brancas que, né, teriam direito ao voto. Tranquilo? Então percebam essa diferença. Essa diferença ela vai ser muito marcante, principalmente no desenvolvimento que o norte vai ter, né, que os estados do norte terão, em relação ao atraso tecnológico, econômico, tá bom? E social também com relação aos estados do sul. 1860 vai acontecer a eleição desse cara aí, ó, do Abraham Lincoln, tá? Ele vai ser eleito em 1860 e ele vai assumir o cargo em 1861, beleza? Quando esse cara foi eleito, o pessoal do Sul ficou muito preocupado com ele. E falou, esse cara vai querer atrasar o nosso lado. Abraham Lincoln, ele queria o quê? Que houvesse uma unidade do próprio país. Para ele, o comércio interno era muito importante. Sabe? Vai ser dado crédito a ele da seguinte frase: se para manter a união eu tiver que acabar com a escravidão, eu acabo. Palavras dele. Mas ele também diz o seguinte: se para manter a união eu tiver que manter a escravidão, eu mantenho. Tá? Muitas pessoas acabam citando Abraham Lincoln como um cara assim, ó, o libertador, tudo mais, mas não foi bem assim. Ele era o presidente dos Estados Unidos e ele queria que os Estados Unidos crescessem enquanto nação, a partir da produção, a partir do comércio, a partir de tudo aquilo que fizesse o país não depender de ninguém. Lembrando que as colônias do Sul dependiam muito das suas exportações, tá? E o principal cliente era a Inglaterra. O que os Estados do Norte começaram a pedir para o presidente Lincoln? Que fossem criadas leis protecionistas para que o pessoal do Sul comprasse os produtos produzidos pelo pessoal do Norte. Mas o pessoal do Sul queria continuar comprando da Inglaterra. Tranquilo? Pois bem, vamos lá. O que vai rolar? Em 1861, por conta ali da certa marra do presidente Abraham Lincoln com relação a entender que a escravidão poderia ser um empecilho, o pessoal da Carolina do Sul, se não me falha a memória, eles vão então criar um país. Eles vão se separar dos Estados Unidos e eles criarão um outro país. Um país chamado Estados Confederados da América. A primeira bandeira é essa aqui, ó, com esse círculo, né, de estrelas, e essas três faixas aqui, branca e vermelha. Então, essa foi a primeira bandeira dos Estados Confederados da América, e ela durou de 1861 a 1863, tá? Então, esse mapa que vocês estão vendo aí, mostram os países chamados, né, os Estados Confederados, tá bom? Todos esses estados aí, eles eram estados escravocratas, tranquilo? A segunda bandeira vai ser a partir de 1863 até o fim da guerra, em 1865, que essa bandeira é muito conhecida, né? Essa foi a que
digamos assim, chegou por último e acabou vigorando. E a gente acaba vendo essa bandeira aí em muitos programas que nós assistimos que vêm lá dos Estados Unidos, então o pessoal usa muito essa bandeira. Aqui no Brasil tem o pessoal que usa essa bandeira também, às vezes sem saber por que está usando a bandeira. Né? Diz que acha bonitinho, tá, não sei o que lá. Então a gente vai acreditar que sim, tranquilo? Então, como eu falei, Estados do Sul, eles vão pedir a separação. Abraham Lincoln não vai autorizar, obviamente, porque a Constituição dos Estados Unidos não permitia a separação dos estados, né? Nenhum estado podia se separar da União. Então, o pessoal do Sul vai atacar os Estados Unidos, então inicia-se a guerra, tá bom? Então, a guerra vai iniciar, se não me falha a memória, acho que em fevereiro de 1861. Já os Estados Unidos, né? Então, vamos lá. Eu esqueci de falar para vocês. Ó, as forças sulistas, ou seja, o pessoal ali que pegou em armas para lutar contra os Estados Unidos, foi de aproximadamente 900 mil soldados, tá? Durante toda a guerra, somou ali, né? O pessoal fez o cálculo, tá? A fonte está aqui, né, embaixo para vocês. Então, deu mais ou menos 900 mil soldados. Já em perdas, né, em baixas, foram 480 mil. Então, pouco mais da metade do pessoal que participou da guerra, infelizmente, faleceu, tá? Ou ficou ferido e é considerado baixa também. Então foram 480 mil soldados, tá bom? Já os Estados Unidos, né, a União, era muito maior, tá bom? Então essa parte em azul que vocês estão vendo, azul escuro, são os estados da União, essa parte em vermelho são os estados sulistas e essa parte cinza são os territórios da União, tranquilo? Esse em azul claro são chamados estados fronteiriços. São estados em que havia escravidão, mas eles não estavam, digamos assim, diretamente ligados à guerra, tá? As forças unionistas, como eram chamadas, né? Aproximadamente 2 milhões e 200 mil soldados. Então era muito mais gente. Vale lembrar que os estados do norte tinham indústrias de arma, já tinha ali indústria de suprimentos, então fizeram muita coisa durante a guerra. Um outro detalhe interessante na guerra, houve um bloqueio naval dessa parte sul, né, onde nós temos o Oceano Atlântico, a costa da Flórida e o Golfo do México, houve um bloqueio do exército da União para que não chegasse nenhum suprimento para os estados do sul, o que enfraqueceu, obviamente, ali o pessoal do sul do país. Já as perdas do pessoal da União chegou a aproximadamente 640 mil pessoas, tá? Então, foi uma guerra embaçada essa aí, beleza? Então, vamos lá, vamos entender aqui, né? Um resuminho simples. Início da guerra em 12 de abril de 1861, tá? Através do ataque sulista ao Fort Sumter. Fim da escravidão em 1º de janeiro de 1863. Então, o presidente Abraham Lincoln, ele acaba com a escravidão no dia 1º de janeiro de 1863, através do ato de emancipação. A partir daí, todos os escravizados, tanto dos Estados Confederados, haja visto, os Estados Unidos não reconheceram os Estados Confederados como um país, nenhum país reconheceu os Estados Confederados, até onde eu me lembro, tá? Parece que foi um só que reconheceu. Então, esses Estados Confederados, eles ainda estavam na União, então, quando acaba a escravidão, foi dada, inclusive, uma proposta para os ex-escravizados, que eles pudessem ir para o norte para fazer parte das fileiras do exército, onde eles seriam soldados e receberiam salários por conta disso, tá? Vai ser criada em janeiro de 65 a 13ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, e nessa 13ª emenda está escrito que fica proibido qualquer tipo de escravidão nos Estados Unidos, tá? Ninguém pode ser escravizado nos Estados Unidos. O fim da guerra vai acontecer em 9 de abril de 1865, com a rendição dos sulistas, tá? As forças do Sul já não tinham condições nenhuma de combater o exército nortista, tá? O pessoal da União, então não teve outra alternativa a não ser, né, ali a rendição. Porém, né, no dia 14 de abril de 1865, Abraham Lincoln estava no teatro e ele vai ser ali, vai ter o seu CPF cancelado por John Wilkes Booth. Então, esse cara, ele chega lá, ele era um revoltado sulista, né, que não estava gostando muito da ideia do que aconteceu com os Estados do Sul, e ele vai, então, atirar contra o presidente Abraham Lincoln, causando ali, né, o fim da vida dele, tá bom? Acaba a guerra,
E, obviamente, os Estados Unidos não ia ficar com aquela pecha de país desunido. Então, inicia-se o processo chamado de reconstrução. Esse processo ele já se inicia 2 anos antes de acabar a guerra, porque o presidente Lincoln falou: tudo é Estados Unidos, e os Estados Unidos têm que mandar em tudo. Então, ele começa a reconstrução. Vai acabar em 1877. Os estados do Sul foram os que sofreram as maiores baixas e as perdas econômicas, razão pela qual ainda hoje os estados do Sul são relativamente pobres em relação aos estados do Norte, tá? Surgirão grupos de supremacia branca, tá? Daí vem aquela ideia que eu falei com relação ao racismo, um racismo muito forte que estava presente naquela época e que ainda hoje está presente nos Estados Unidos, tá? Principais grupos, um dos principais grupos vai ser a Ku Klux Klan. Esse pessoal, né, vai ser aquele pessoal que vai se vestir com roupa branca, aquele chapelão branco, vai ficar queimando cruz. E o que eles faziam? Atacavam pessoas pretas, matavam essas pessoas. E outra coisa, como nos Estados Unidos, cada estado pode criar as suas leis, desde que elas não estejam acima da Constituição, nos Estados do Sul serão criadas leis de segregação racial. Isso vai durar mais ou menos uns 100 anos. Porque o que aconteceu? Foram feitas 2 perguntas, digamos assim, né, para que o Congresso autorizasse que isso acontecesse também. Acabou a escravidão. Primeira pergunta. O preto, ex-escravizado, né, o preto, ele é um cidadão? Ah, não, ele é um cidadão sim. Aí fizeram uma segunda pergunta. Ele é um cidadão igual ao branco? Aí a resposta foi não. Então, essas leis de segregação racial, a gente pode dizer que durou quase 100 anos. Então, o país que se diz a maior democracia do mundo, eu escutei um senador tempo atrás elogiando os Estados Unidos, falando que os Estados Unidos era a maior democracia do mundo. Olha só que coisa louca. Engraçado, maior democracia do mundo para esse senador deveria ser o Brasil, porque ele teve o direito de falar isso, sendo ele um senador da República, dizendo que outro país é mais democrático que a gente aqui. É incrível isso. Né? Vale lembrar que os estrangeiros que vêm para cá, para o Brasil, eles podem ficar. Tá? Lá nos Estados Unidos não podem, tá bom? O atual governo dos Estados Unidos já mandou de volta aqui para o Brasil presos e algemados. Mais de 2.500 brasileiros já vieram para cá, já foram expulsos do país, lá dos Estados Unidos. E foram lá para tentar o sonho americano. Ah, vou ganhar em dólar. Vai gastar em dólar também. Então, nesse caso, mas como eu disse, não estou julgando as atitudes das pessoas. Cada um faz aquilo que bem entende para a sua vida ser melhor. Mas você chegar num país, ser tratado como escória, ser tratado como lixo e ainda ficar elogiando esse país só porque você ganha salário numa moeda que é superior à sua, tudo bem, né? Quem sou eu? Tá? Então essas leis de segregação racial fizeram tudo isso. Então percebam que quando a gente fala na questão dos Estados Unidos e da Guerra Civil Americana, né, que foi de 1861 a 1865, foi uma guerra para que se mantivesse a escravidão. Percebam, tá? Se houvesse uma vitória do Sul, ou se o presidente Abraham Lincoln não tivesse acabado com a escravidão, sabe-se lá quando a escravidão poderia acabar nos Estados Unidos. Muito parecido com o Brasil, porque foi o último país do continente americano a acabar com a escravidão. Isso depois, de muita encheção de saco do pessoal abolicionista e muita reclamação dos cafeicultores, porque, e detalhe, os cafeicultores ainda estavam querendo indenização. Então perceba a confusão que é o negócio, tá? Infelizmente, isso deixou marcas profundas ainda hoje para alguns cidadãos lá dos Estados Unidos, principalmente aqueles que são bem racistas, e existe muita gente racista lá nos Estados Unidos, como existe muita gente racista aqui no Brasil, tá bom? É claro que os brasileiros racistas não imitaram os Estados Unidos, porque o racismo brasileiro é do Brasil. O brasileiro tem uma forma diferente de ser racista, tá? No que diz respeito ao tratamento com pessoas que essa pessoa branca acha inferior a ele só porque é de outra cor, né? Tem a pele de outra cor. Vai entender o que passa na cabeça de alguém para falar que uma pessoa é melhor que a outra por conta da cor da pele. Tá? Isso vai acontecer no caso do racismo dos Estados Unidos. Muitas igrejas protestantes serão racistas, tá?
a formação da igreja, né, algumas regras das igrejas com relação ao racismo serão implantadas naquela época. Quando vem para o Brasil, dão uma ajeitada para modificar isso aí, beleza? Na política, com leis, né, que vão, de certa forma, atrasar a vida da população preta, por isso a dificuldade dos caras em arrumar emprego, qualquer coisa o cara era preso, muito parecido com aqui com o Brasil, quando o Brasil vira república também, né? Cria-se a lei de vadiagem só para prender o preto desempregado. Então, é isso. Eu espero que você tenha entendido essa aula, deu 2/4, deu 30 minutos. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, por favor, entre em contato aqui através dos comentários. Lembre-se, sempre com educação, porque é assim que a democracia funciona, porque o Brasil é um país democrático e vocês podem comentar o que quiser, mas, claro, sempre com educação. Tudo bem? Caso eu tenha cometido alguma falha, alguma explicação, porque eu não faço roteiro, eu falo do que eu sei, então você, por favor, coloque aí nos campos de comentário, que depois eu me corrijo numa próxima, mas eu acredito que eu acertei 99,9% de tudo que eu falei, principalmente com relação ao fato que os Estados Unidos são um país que quer se meter na vida de todo mundo, não aceita ninguém se meter na vida deles, eles pagam de bonzinho, mas fica atrasando o lado de todo mundo. Exemplo, nós temos vários e nós vamos conversar aí em várias aulas acerca disso, tá bom? Obrigado mais uma vez, agradeço a sua presença, obrigado aí pela atenção, pela paciência, desejo para vocês tudo de bom e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.